microfone, está dando interferência do ventilador. Aí, quando você tiver dúvida, você só faz ligar o microfone. Dúvida é só ligar o microfone, tá? Vamos lá. Primeira questão. De acordo com a figura a seguir, complete as lacunas usando os símbolos E, pertence, e E com traço para não pertence ou C está contido. Letra A. O ponto A. O ponto A. Pertence à reta R? Tá aqui a reta R. Eu quero saber de você se o ponto A pertence à reta R. Pertence, não pertence ou está contido? O que é que você acha? A. Ele pertence, não pertence ou está contido na reta R? Pode ligar o microfone para falar ou então digitar no chat. Liga o microfone para me dar a resposta. Ligue seu microfone. Não sei. O ponto A, esse que eu circulei, você acha que ele pertence, não pertence ou está contido? Você sabe qual é a diferença de pertence, está contido e não pertence? Você sabe a diferença ou não? Não. Vamos lá, então. Som de contido ou não contido? Vou colocar aqui para você as diferenças. Nós vamos utilizar esse Ezinho, que significa pertence. Vou até colocar aqui. Nós utilizamos ele Anote, Stênio. Pode anotar, pega seu caderno e anotar, que eu vou explicar.
Tá anotando, Stênio? Stênio? Eu tô na C. Quer que eu baixe? Pronto. Pronto? Bora lá. Stênio, pertence, esse ezinho, você vai utilizar ele quando você quiser se referir, informar um elemento que está dentro de uma reta ou um plano, tá? Um elemento que está dentro de uma reta ou um plano. Esse elemento A está dentro da reta R. O A, ele está dentro da reta R? Tá. Sim, então ele pertence à reta R. Se eu dissesse que o A pertencia à reta R, o A estava dentro da reta S? Não. Não. Então ele não pertencia, então era esse Ezinho cruzado. Não pertence é para informar quando algo não pertence a uma reta. Tá? Nós utilizamos, apaga só aí essa parte que eu botei plano, porque eu confundi, era para me ter colocado lá embaixo, eu coloquei aqui em cima. Apaga só o que tem aqui, ó, em pertence, não pertence, plano, deixa só reta, tá? Pertence e não pertence é somente para a reta. Somente para a reta. Certo, Stênio? Certo. Quando o elemento pertencer a uma reta, quer dizer que ele está dentro dessa reta. Quando ele não pertence, quer dizer que ele está fora dessa reta. E o Czinho de contido é somente para plano. Ó, para indicar elementos que estão dentro de um conjunto, estão dentro de um plano. Certo? Certo. Coloque aí essas informações. Acrescente aí plano. E tire o plano do pertence e do não pertence. Pronto. A, Stênio, A. O ponto A está dentro da reta S? Ele pertence, ele não pertence ou ele está contido? A R, Isso. ele tá. Ele pertence, não pertence ou está contido? Pertence. Pertence. O contido é só para plano. O plano é esse aqui, essa letrinhazinha. É isso tudo. O plano é isso tudo aqui que a tia vai circular, tá vendo? Ó? Que a tia tá marcando? Isso tudo aqui é o plano alfa. Tá vendo? Isso tudo é o plano. É o plano alfa. Isso. Agora, só isso aqui é a retinha, tá bom? Para a reta, nós utilizamos pertence e não pertence. Para plano, a gente utiliza o C, que é contido, certo? Vamos lá. C. O C. Ele pertence, não pertence ou está contido na reta S? O C, ó. O C, ele está pertence. Pertence. O H. O H, Stênio. Em qual? O H. Aqui, ó. Ah, sim. Ele é plano. O H, ele pertence, não pertence ou está contido na reta S? Está contido. Está contido. O H, ele está dentro da reta S. A reta S só tem o C, o D e o E. Ele pertence? Não, ele está contínuo.
está Não, contínuo. não estou falando do plano. Meu ponto de referência não é o plano. Se eu tivesse assim, H alfa, aí estava contido. Estava contido no meu plano. Mas eu não tenho o alfa aqui como referência. O que eu tenho como referência é a reta S. O H, o ponto H, pertence, não pertence ou está contido na reta S? Não pertence. Não pertence. Presta atenção nisso. O G, ele está contido, ele pertence ou não pertence ao plano alfa? Agora eu estou falando de plano. Pertence. Pertence ao plano alfa. Pertence não, ele pertence, não pertence ou está contido? Quando eu falo de Contínuo. plano, eu estou falando de contido. Estou falando de um conjunto. É o Czinho, né? Ao invés do E. O R, ele está contido, ele pertence ou não pertence ao plano alfa? Ele está contido. Contido. O S, está contida, a reta S está contida, não pertence ou pertence ao plano alfa? Pertence. A reta S pertence, não pertence Não. ou está contida? Quando eu estiver falando de plano, ó, estou falando aqui como referência o plano. Reta S, pertence, não pertence ou está contida no plano alfa? Está contínuo? Está contida. Quando eu estou falando de plano, é porque é contida, certo? A reta S está contida no plano alfa. F, pertence, não pertence ou está contido na reta S? Não pertence. Não pertence. Não é contido, por que não é contido? Porque eu não estou falando de plano, estou falando de reta, né? Agora, F, pertence, não pertence ou está contido em alfa? Qual? F, pertence, não pertence ou está contido em alfa? O plano Está alfa. contido. Está contido, Czinho. Coloque aí. Entendeu agora a diferença, Estênio? Estênio? Aham. Você anotou essas informações que eu coloquei aqui, Estênio? Sobre Aham. pertence, não pertence e sobre contido? Sim. Vai cair na prova, viu? É para anotar. Anote aí o gabarito da revisão. Que aí eu passo para 2. Eu já anotei esse bicho aí que você colocou. Já anotou aqui, ó? A, B, A, C, A, D, A, E, F, G e H? Ah, tá. A resposta da revisão. Vou mandar a revisão para você, você vai ficar treinando ela. Pronto. Agora vamos para outra questão. Eu vou apagar aqui porque eu vou passar a revisão da matéria para a gente poder fazer a questão, que é sobre consecutivos, colineares e adjacentes, tá? Certo. Você sabe o que é? Você lembra? Eu esqueci. Então, pronto. Então, eu vou passar aqui a revisão. Só um instante.
Tá aqui, tá, Estênio? Você anota aí no seu caderno, por gentileza. Vou colocar aqui para você. Dois segmentos são consecutivos e a extremidade de um deles também pertence à extremidade do outro. Extremidades coincidentes. Exemplo, A, B, C. A, B, C. A, B, B, C. Anotou, Estênio? Vou contar aqui os consecutivos. Estênio, tá anotando, Estênio? Tô. Tá, os consecutivos, o outro que a tia tá pedindo é os adjacentes e colineares. Colineares. Uma reta só. MNP. M.
lineares e, por último, adjacentes. N. Anota, Estênio. Anota que eu vou lhe explicar. Eu tô anotando. Eu tô lá em cima ainda nesse bicho aí. Isso. Quando você quiser que a tia baixe, você pede. Tia, baixa, por favor. Eu baixo, tá? A sua é só redação, né, Estênio? Para estudar, né? E a do Pedro? Aham, aham. E recuperação é. É.
Stênio, quando terminar, me fala, tá? Certo. Tia Clau sumiu. Voltou, Stênio? Sim. Certo. Pronto, tia. Aqui de baixo já copiou os adjacentes? Quando terminar de copiar, eu vou lhe explicar. Terminou de copiar? Os Não, essas adjacentes? daí de baixo não, por causa que não tava mostrando. Tá, copie. Tá.
Pronto, tia. Terminou? Sim. Então, vamos lá. Então, Stein, o que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são aqueles em que a extremidade de um é a mesma da extremidade do outro. Como assim? Eu tenho aqui o segmento AB. Tá vendo aqui esse segmento? AB que eu tô pintando de azul? Estênio? Sim. Eu tenho aqui o segmento BC. Tá vendo esse segmento que eu tô pintando de vermelho? Aham. Quais são as extremidades de AB? A extremidade são esses pontos, o ponto A e o ponto B, tá? Então, as extremidades do segmento AB é o ponto A e o ponto B. E quais são as extremidades do segmento BC? É o ponto B e o ponto C. Concorda? Aham. Se os segmentos tiverem extremidade em comum, se a extremidade de um segmento for em comum com a extremidade de outro segmento, eu chamo eles de consecutivos. O segmento AB tem extremidade o A e o B. E o segmento BC tem como extremidade o B e o C. Perceba que o B, ele é a extremidade tanto do segmento AB quanto do segmento BC. Então, se tem uma extremidade em comum, a gente chama esses segmentos de retas de consecutivos. Entendeu? Uhum. Agora, o que são colineares? Os colineares são segmentos de reta que estão na mesma linha, que ocupam uma reta só. Olha só, o segmento M, N e NP, eles estão na mesma linha? Então, Então, eles são colineares. Perceba, Estênio, que eles são consecutivos e colineares. Como assim, tia Virna? Pode ter segmentos de reta que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo? Pode sim. Por quê? Porque mesmo eles estando na mesma linha, eles também têm extremidade em comum. Qual é a extremidade em comum do MN e do NP? O N. O N é uma extremidade em comum. O N pertence tanto ao MN quanto ao NP. Então, eles estão na mesma reta, são colineares, mas também são consecutivos por ter extremidades em comum. Entendeu? aham. Agora, os adjacentes são aqueles que possuem apenas um ponto em comum. Quando tem apenas um ponto em comum, a gente chama de adjacente. Olha só, o segmento MN e o segmento NP. Eles possuem só um ponto em comum, que é o ponto N, que é a extremidade. N. Ó, N possui o ponto N e NP possui o ponto N aqui em comum. Então, se possui só um ponto em comum, eu chamo o segmento de adjacente. Agora, se possui mais de um ponto em comum, não é adjacente. Se eu, por exemplo, pegasse a reta MP, a reta MP, concorda comigo que é tudo isso aqui? MP é da ponta a outra, MP. É tudo isso, Sim. concorda? Agora, se eu pegar a reta MP e a reta NP é só o que está de azul, ó. É só essa partezinha aqui. A reta NP e a reta MP, ela tem mais de um ponto em comum. Como assim, tia Virna? Mais de um ponto em comum? Ó, toda essa partezinha que está pintada de azul, toda essa partezinha aqui que está pintada de vermelho, são pontos em comuns, ó. Existem vários pontinhos aqui, ó. E esses pontos são em comum. Não é só um ponto em comum. Quando é somente um ponto em comum, a reta, os segmentos são adjacentes. Se tem mais de um ponto em comum, os segmentos não são adjacentes. Você entende ou não? Entendo. Agora vamos para a questão. Anotou tudo? Sim. Agora vamos para a questão.
Certo. Deixa eu apagar, então, já que você já... Tia, Oi? tia, hoje nós paramos de estudar até que hora? Hoje nós vamos estudar até 2h40. 12h40. Aham. 2h45? 2h40. Certo. A gente começou 1h40, a gente vai até 2h40. Vamos lá. Segunda questão. Assinale a figura e classifique os segmentos indicados em somente consecutivos, somente colineares ou adjacentes. Então vamos lá. A, B e BC. Aqui, Estênio, ó. Olha para essa figura aqui. Vou dar até um zoom, peraí. São. Calma aí. Deixa eu dar até Adjacentes. Adjacentes. Vou apagar e vou dar até um zoom para ficar melhor. Adjacentes. Vou apagar aqui, porque eu vou precisar mesmo do espaço. Aí eu vou explicar, né? A, B e BC. Ó, A, B, ó. Tá aqui A, B, né? Aham. E BC. A, B e BC. São somente consecutivos, somente colineares ou são adjacentes? São adjacentes. Por quê? Porque eles são consecutivos, são colineares e adjacentes, né? Aham. Adjacentes. Vamos lá. A B. Você sabe Aí, me dizer B, por que C, eles são D. consecutivos? Porque tem uma extremidade em comum. São colineares porque estão na mesma linha. E são adjacentes porque tem ponto em comum, né? Sim. Então, eles são adjacentes, porque eles não são, né? Somente consecutivos, nem somente colineares. Então, nos resta dizer que eles são adjacentes. Certo? Sim. B. Sim. B. B? De novo. A B. A, B e C, D. A. A, B e C, D é adjacentes. Oi? Adjacentes, quer dizer. Adjacente, bora ver. A, B e A, C, B D. e B, C. Ah, não. Oh, eu pensava que era B, C. Ah, são colineares, ó. Lineares, estão na mesma linha, mas não tem Ai, nenhum ponto em comum e nenhuma extremidade em comum. Se tivesse é por causa extremidade que eu pensava que era BC. colinear, presta atenção. Agora, a C. Tá. É B e BC. É B e BC. É colineares. É B. Cadê o E? B. É B. Na verdade, eu fiquei com dúvida nessa, por causa que eles não estão na mesma linha, mas só que eles estão juntos. E eles têm em comum. Colineares é na mesma linha. Se eles não estão na mesma linha, eles não são colineares. Então, eles são adjacentes. Eles são somente consecutivos. É B e BC são somente consecutivos ou são Não, adjacentes? são Adjacentes têm um ponto em adjacentes. comum. São adjacentes e consecutivos. Então, eu não posso dizer que são somente consecutivos porque eles são adjacentes também. Então, eu acabo dizendo que eles são adjacentes. Certo? Certo. Agora, a letra D. Entendeu? Certo. Hum, É letra D. DBF e FC. Deixa eu ver. BF e FC.
Eles não estão na mesma linha. Então é adjacente. BF e FC. BF e FC, eles são consecutivos e adjacentes. Só que como aqui é somente consecutivos, eu marco que eles são adjacentes, né? Aham. Agora, É F e FG. F e FG. Eles estão na mesma linha, então. a linha, o Então EF, são colineares, são colineares. e o Estão F, na mesma linha e eles têm algo em comum. o EF está na mesma linha que o FG, tem certeza? Ah, não, 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 não. Prestar atenção, Stênio. Mas é colineares do mesmo jeito. Eu acho. Não, eles não são colineares, porque eles não estão na mesma linha. Eles são consecutivos, mas eles não são somente consecutivos. Então eu chamo eles de Seis. adjacentes. FC e CG. FC e CG. C... Agora sim, eles estão na mesma linha. E aí? Colineares, porque eles estão na mesma linha e tem algo em comum. FC e CG, eles têm um ponto C em comum. Estão na mesma linha, mas não são somente colineares. Quando tem um ponto em comum, eu digo que eles são adjacentes. Adjacentes. Ah, tia, tudo foi adjacente. Grande maioria, né? Não, tia, é tudo mesmo, foi tudo. Não teve nenhuma colinear. A B é colinear. Ah, é mesmo. B é colinear. Colocou? Sim. Caderno? Colocou a resposta no caderno? Aham. Terceira. Leia aí, que ainda dá tempo da gente fazer a terceira. Tá. Observe a figura e as classifique em afirmação e assinale V para verdadeiras e F para falso. Os pontos A, B e C são colineares? A, B e C, não. Tem Não. certeza? Ah. Eles estão na mesma reta, Estênio. Adjacentes, então. Não, eles estão na mesma reta. Se eles estão na mesma reta, eles são o quê? Colineares? Colineares, então é verdadeiro. Então tá bom. Os pontos A, M e N são colineares? A, Não. M e Não. N não estão na mesma reta, é falso. C. As retas A, C e M e N são coplanares? A, C e M e N são coplanares. O que é coplanares, Birna? Coplanares são retas que estão no mesmo plano. Anota aí. Coplanares. Deixa eu colocar aqui para você. Retas que se encontram em um mesmo plano. Retas.
Pronto. Sim. Sim. Elas estão no plano Porque alfa, né? o plano é o alfa e todos estão no plano alfa. Muito bem, muito bem. A última. A, B e B, C. O AB e o BC. São iguais? A, B. Que estão todos na mesma linha e Com a mesma distância, né? sim. E os dois têm o B. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Sabe por que é falso? Para o AB e o Ah, BC serem iguais, eles teriam que ter os mesmos pontos, e eles só têm um ponto em comum. Eles teriam que ter vários pontos em comum, ou seja, o AB e o BC, eles teriam que ocupar o mesmo espaço. E tia? Como assim? eles não ocupam. Por exemplo, eu tenho aqui a reta AB e tenho bem aqui, Estênio, a reta BC, ó. A reta AB e a reta BC ocupam o mesmo espaço, ó. Tá vendo? Sim. Agora, essas duas retas aqui, ó, são distintas, ó. AB ocupa um espaço e BC ocupa outro. Aí você vai me dizer, mas estão na mesma reta, mas não estão na mesma posição da reta. Eles só têm um ponto em comum e estão na mesma reta. Mas não quer dizer que eles vão ter todos os pontos iguais. Que eles não estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Entendeu? Mais ou menos. Se fosse Porque. Como assim? Ó. Tia. preste Pronto, atenção. eles estão na mesma reta, pronto. Eles estão dividindo o mesmo ponto, pronto. Mas, tipo, assim, por que não dá? Por causa que eles estão dividindo o mesmo ponto, você tinha me dito que se dividirem o mesmo ponto é igual? Não, não é que seja igual. Se tiver o mesmo extremidade em comum, eles são consecutivos, eles não são iguais. Para ser iguais, eles teriam que ter todos os mesmos pontos. E aqui BC, eu tenho um ponto X, aqui em AB eu tenho um ponto Y, eu tenho um ponto Z, aqui eu já tenho um ponto W, eu tenho pontos diferentes, eu tenho a mesma extremidade, os segmentos estão na mesma reta, mas eles ocupam lugares diferentes. O AB ele começa aqui e termina aqui. O BC, ele começa aqui e termina aqui. É diferente, eles ocupam lugares diferentes. Está na mesma reta? Está na mesma reta. Mas não ocupam o mesmo espaço. Eles só estão dentro da mesma reta, mas não estão ocupando o mesmo espaço. Se eles ocuparem o mesmo espaço, seria assim, AB e BC, por exemplo. Aí sim ocupava o mesmo espaço. Todos os pontos coincidiam. Então eu diria que era igual. Se eu tivesse, Stênio, a reta aqui. Deixa eu mudar a cor. Vou dizer que essa reta, vou chamar essa reta aqui de AB. Tá vendo a reta AB? Sim. Eu tenho aqui a reta AB. E se eu tivesse a reta BC, ó. Aqui, em cima, encostada na reta AB. Então, essas retas, elas teriam os mesmos pontos. Se elas tivessem os mesmos pontos, era igual. BC e AB era igual. AB, né, era igual a BC. Mas como as retas aqui não estão ocupando o mesmo espaço, elas só estão na mesma linha, mas não quer dizer que estão ocupando o mesmo espaço. Os pontos delas não são todos iguais, elas só têm um ponto em comum, que é o ponto B. O resto é tudo diferente. Então, eu não posso dizer que elas são iguais. Tá entendendo agora? Sim, agora eu entendi. Essa é a diferença. Anotou aí? Gabarito. VF, VF.
O gabarito eu ainda não anotei. VF, VF. Beleza. VF, VF. VF. Pronto. Amanhã a gente continua a nossa revisão. Anotou Certo. tudo, né? Tarefa de casa, estudar. Estudar sobre o que significa pertence, não pertence, está contido. Estudar sobre segmentos consecutivos, colineares, adjacentes. Certo. Estudar sobre os segmentos e estudar sobre o que significa estar contido, o que significa pertence e não pertence. Amanhã a gente faz o restante. Certo. Tchau, tia. Estude sobre os planos coplanares, viu? Certo. Tchau, tia. Tá, até amanhã. Até.